Olá, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, uma escola da fé bíblica. Esta é a aula de número 6 e nela nós vamos aprender sobre a regeneração e a santificação operada pelo Espírito Santo, tanto na vida do pecador, regenerando-o, como na vida do crente, santificando-o. Para isso vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3, e ver a resposta que o Senhor Jesus deu a Nicodemos quando este lhe perguntou no versículo 4: como pode um homem nascer sendo velho? Pois Jesus tinha-lhe dito que era necessário que ele nascesse de novo, ou seja, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, como pode alguém nascer novamente? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu no versículo 5: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Este nascer da água e do Espírito é o mesmo acontecimento, é o nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Repara, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Imaginar a obra do Espírito Santo é como observar o vento. Jesus usou essa analogia, esta metáfora, neste Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 8, ao dialogar com Nicodemos. Assim como ninguém controla o vento, assim também nós não vemos de onde vem nem para onde vai, mas percebemos os seus efeitos poderosos e muitas vezes devastadores até. Da mesma forma, a obra do Espírito Santo na nossa vida é invisível aos olhos naturais, mas os seus resultados são inegáveis, profundos e transformadores, pois acontecem de dentro para fora. A salvação não é uma reforma moral exterior ou um ajuste de comportamento, mas antes uma recriação espiritual. O novo nascimento, nascer do alto, nascer da água e do Espírito, é uma obra soberana de Deus dentro de nós. Por isso hoje vamos aprofundar a nossa compreensão sobre como o Espírito Santo nos regenera e santifica, explorando as verdades bíblicas contidas na Bíblia Sagrada. Então, o que é regeneração, ou o novo nascimento espiritual? É a obra sobrenatural, imediata, instantânea e indispensável do Espírito Santo no momento em que o pecador se arrepende dos seus pecados e se converte a Deus, através da qual o pecador que estava espiritualmente morto recebe uma nova vida em Cristo. Então esta ação é uma ação sobrenatural, é uma obra operada no coração do pecador. Coração que antes estava duro, resistente à palavra de Deus, é amolecido e é despertado para responder em fé ao Evangelho. Não é algo que fazemos por esforço próprio, ou que se alcança por mérito ou através da religiosidade, mas antes é um ato exclusivo da graça divina. É um presente de Deus, é um favor imerecido, que nos concede uma nova natureza e uma nova identidade. Tornamo-nos filhos de Deus por adoção. E isto, claro está, é obtido
por meio da nossa fé, da nossa confissão de fé, da aceitação destas verdades bíblicas contidas no Evangelho, a palavra proferida de Deus. E esta transformação interior profunda no homem interior não depende de obras de justiça próprias, mas da misericórdia de Deus, como ensinado em Tito, no capítulo 3 e versículo 5. O Espírito Santo é o agente direto que aplica a palavra de Deus ao nosso coração, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, e operando em nós um novo nascimento. Vemos então que a santificação é o resultado natural, contínuo e a prova real de que a regeneração aconteceu. Santificação tem que ser um resultado de dentro para fora. É uma manifestação daquilo que já aconteceu no interior do homem e que agora esse fruto se projeta para fora. E existe aqui uma diferença na santificação e com relação à regeneração. Ao passo que a regeneração é instantâneo, a santificação é um processo diário, gradual, contínuo e que dura toda a vida cristã. Visando o quê? O amadurecimento espiritual. Ou seja, durante a nossa caminhada de fé, o Espírito Santo trabalha em nós de tal maneira que nos vai conformando à imagem de Cristo. A esperança da glória é ver Cristo formado em nós. Se é simultaneamente uma condição recebida no momento da salvação, chamada também como santificação posicional, a verdade é que também se trata de uma caminhada prática de separação do pecado. E é isto que define a palavra santificação. É uma separação na vida prática contínua do pecado. Quais as verdades fundamentais que podemos extrair daqui? Que a necessidade do novo nascimento, ou seja, da regeneração, é uma exigência espiritual e universal para todos os seres humanos. Porquê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem da sua salvação. E isto não depende da cultura, da posição social ou do conhecimento teológico. Todos estão necessitados desta obra regeneradora, deste novo nascimento, pois sem o novo nascimento ninguém verá o Senhor, ninguém entrará no reino. Sem essa obra realizada pelo Espírito Santo, ninguém pode ver ou entrar no reino de Deus. Por isso, ainda não aceitastes a Cristo no teu coração, é hora de aceitares e creres no Evangelho, creres nesta palavra que salva, que cura e que liberta. A aceitação da salvação começa com a humilde dependência da ação soberana de Deus, reconhecendo que não podemos salvar-nos a nós próprios. Precisamos desta ação do Espírito Santo na nossa vida, transformando-nos, recriando-nos, dando-nos um novo nascimento, tornando-nos seus filhos, para que possamos depois, como filhos, ser-lhe obedientes e viver em santidade, num desejo contínuo de lhe agradar. Passemos então ao segundo tópico. A atuação do Espírito Santo na regeneração e a evidência de que de facto existe uma nova vida em nós. Ou seja, o Espírito Santo atua de forma invisível, mas poderosa, quebrando resistências que nós oferecemos à mudança, não é?
E a operação do Espírito Santo ilumina o nosso entendimento, quebranta o nosso coração de pedra e transforma-o num coração sensível à voz de Deus. Como fala lá em Ezequiel, que ele mudará o nosso coração de pedra em coração de carne, e gerando nele o que é fé, e capacitando o pecador a crer no Evangelho, a aceitar a Cristo como seu Salvador, e capacita-o então a amar a Deus, já não por medo, mas por amor, numa obediência sincera de gratidão, como que de filho para o Pai. E leva-nos também, essa transformação operada em nós, leva-nos a quê? A odiar o pecado, a rejeitar o pecado, a não ter mais prazer no pecado, e a arrepender-nos a cada instante, e a levantar-nos a cada instante, e a corrermos para os braços do Pai, porque queremos agradecer-lhe, queremos ser gratos em tudo, queremos servi-lo com prazer e agradá-lo em tudo. A evidência mais clara desta obra invisível é a manifestação do fruto do Espírito. Esse fruto encontra-se em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. O amor, a alegria, a paz e as outras virtudes também, não é? A alegria, a paz, o amor, a longanimidade, a fidelidade, o autodomínio, não é? Esse é o fruto do Espírito, que evidencia que há em nós um novo nascimento, que há em nós vida espiritual. E é a prova de santificação, não só de salvação, mas também de santificação. Onde há uma regeneração verdadeira, há uma transformação visível no caráter, nas atitudes e nos relacionamentos. Embora esse fruto também seja um fruto em crescimento progressivo. E esse crescimento dar-se-á por toda a vida, enquanto cá vivermos. Mas quem nos capacita a vivermos desta forma é o Espírito Santo, que habita permanentemente em nós. Ou seja, a partir do novo nascimento, o Espírito Santo veio habitar em nós, capacitando-nos a viver em obediência e a vencer o pecado e a cumprir a vontade de Deus, pois não o faríamos ou não o fazemos por nossas próprias forças, pois sem Ele nada somos e nada podemos fazer. A presença do Espírito Santo produz uma transformação progressiva no caráter, nas atitudes e no modo de viver, combatendo as inclinações da carne, as inclinações carnais. Por isso existe uma luta dentro de nós. A carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que não façamos o que queremos. Como habitante do templo, ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito atua como conselheiro, iluminando o nosso entendimento para percebermos as Escrituras, conhecermos qual é a vontade de Deus e sensibilizando-nos ou sensibilizando o nosso coração para discernir a sua vontade, a vontade divina. Então já não andamos mais ao sabor do vento, sem saber quem somos, de onde vimos e para onde vamos, mas agora o Espírito Santo em nós trabalha na nossa mente, renovando-a, transformando-a, fazendo-a despertar para as realidades espirituais. Podemos então aprender que a autenticidade da fé professada é sempre validada por uma vida transformada e por um compromisso contínuo com Deus. A ausência de santificação levanta sérias questões sobre a realidade da salvação. Como verdade prática para a vida cristã e autêntica, é uma vida que exige cooperação diária com o Espírito Santo, buscando uma vida santa
e refletindo nas nossas atitudes a realidade do reino de Deus que já habita em nós. Porque Jesus começa por reinar e por habitar em nós, porque ele passa a ser o nosso Senhor. Falando ainda então das evidências práticas do fruto do Espírito Santo, não é? O regenerado passa a rejeitar as práticas anteriormente comuns, desenvolvendo novos desejos, novos valores e uma sensibilidade espiritual que glorifica a Deus. Então, como sinal dessa salvação autêntica, temos uma busca, temos um desejo sincero de nos apartarmos daquilo que é pecado, daquilo que desagrada a Deus, e temos um desejo sincero de nos voltarmos para as coisas santas, para a palavra, para a oração e para a comunhão com os outros crentes, para comungarmos da mesma fé, para sermos edificados em amor. São estas as ações práticas na nossa vida que a regeneração traz como fruto. Um fruto autêntico, um fruto sincero, um fruto real, um fruto verdadeiro. Não se trata de ser religioso, não se trata de cumprir rituais, trata-se de viver esta nova vida que temos em Cristo. Para concluir, se a regeneração é o começo indispensável da salvação e a santificação é uma evidência contínua dessa regeneração, a pergunta é: onde é que te encontras nesta jornada? Já foste regenerado? Se não, esta é a tua oportunidade de vir à fé, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Se já foste regenerado, a pergunta é: como é que está a tua vida de santificação? Como é que vai a evidência do fruto? Já experimentaste esse novo nascimento? Essa transformação interior profunda que só o Espírito pode realizar? Se não, ainda estás a tempo. Hoje é o dia que o Senhor elegeu para te salvar. Se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. A Bíblia é clara. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Isso não significa ausência de falhas, mas um coração e uma vida comprometidos com a vontade de Deus. Tens este desejo sincero de viveres comprometido com Deus, assumires este compromisso com Deus? Hoje tens a oportunidade de aceitar este desafio, esta nova vida que Cristo oferece. A salvação não é uma decisão meramente humana, mas envolve a resposta da fé à ação de Deus. Queres entregar a tua vida a Cristo e permitir que o Espírito Santo inicie e sustente essa obra em ti? Se sim, convido-te então a fazer esta oração de entrega por fé, com sinceridade, e que seja uma oração que saia do teu coração. Vamos orar? Vamos então orar. E vamos dizer: querido Deus, reconheço que sou um pecador e que estava espiritualmente morto. Agradeço-te porque pela tua graça e misericórdia enviaste o teu Espírito para me regenerar. Neste momento, pela fé, aceito a nova vida que Jesus me oferece. Perdoa os meus pecados. Concede-me o teu Espírito Santo para habitar em mim e me guiar e me santificar diariamente. Quero viver uma vida que te glorifique e buscar a comunhão com outros cristãos que
partilham esta fé. Eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Restaura-me, transforma-me e coloca em mim o desejo de te servir sempre e abundantemente. Te peço estas coisas agradecido, no nome do Senhor Jesus, e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Amém. Que Deus te abençoe e até à próxima aula, se Deus permitir.